Olá, Rick, boa noite. Olá, Carlos Xavier, boa noite, meu amigo, meu querido. Boa noite às famílias educadoras que estão acompanhando essa nossa última live desse badalado ano de 2019. É um prazer ter vocês aqui conosco. Quero lembrar que vai ser essa live, ela será gravada e será disponibilizada no nosso canal no YouTube. Para quem não assistiu, possa ver. Para você que assistiu e tem alguma família que você sabe que não pôde assistir, você pode comunicar para ela. E para você também que quer ver de novo com mais calma, tá? Você vai ficar à vontade para fazer isso quantas vezes quiser e precisar, porque vai estar disponível lá. Ok? Bom, sem mais delongas, a gente quer ser bastante objetivo aqui, bastante claro com vocês sobre o que aconteceu no ano de 2019 e principalmente o que nós estamos esperando que aconteça no ano de 2020. Meu querido Carlos Xavier, 2019 foi um ano para nós assim, eu diria, emblemático, né? Eu gosto muito dessa palavra e ela cabe bem aqui no nosso caso. Aconteceram coisas no Brasil, né, que nunca haviam acontecido. Estou falando especificamente da educação domiciliar, né? É bem verdade que ainda em dezembro do ano de 2018 nós estivemos com a equipe de transição, já entendendo que teríamos um presidente, ou que tínhamos um presidente eleito que defendia o homeschooling, então nós já entendíamos da força que haveria dentro do Poder Executivo em nosso favor e começamos a conversar com eles a respeito, inclusive, de uma medida provisória. Isso porque a situação das famílias era uma situação muito grave, era uma situação realmente, e ainda é, né? Desde setembro de 2018, quando o STF lançou todas essas famílias, inclusive a minha, numa espécie de limbo jurídico, né? E ficamos aí à mercê da vontade política nesse país, que na maioria das vezes não funciona a serviço do cidadão. E aí, nessa agenda de 100 dias do governo, foi incluído para nós o que seria uma medida provisória. Nós propusemos uma minuta, né? Foi uma conversa muito boa na época com o ministro Ricardo Vélez, com a ministra Damares, os dois ministérios ali fizeram uma espécie de integração para mandarem juntos uma proposta e essa proposta então ser recebida no Congresso Nacional, mas por uma decisão do governo diante de um cenário de comunicação muito ruim, muito truncado entre executivo e legislativo, preferiu-se então um projeto de lei. Né? E aí nós tivemos também a Frente Parlamentar, que foi uma mobilização sensacional. Né? Nunca aquele auditório, Nereu Ramos, esteve tão cheio, pelo menos não tão cheio de famílias, de crianças. Foi um espetáculo à parte que impressionou todo mundo e, de certa forma, pressionou bastante deputados que lá estavam a se envolverem com isso. Tivemos a campanha Direito Já, essa campanha que está aí até hoje, né, cujo foco é a liberdade educacional, pautada nos tratados internacionais de direitos humanos. Nós tivemos a formação de representantes, um projeto muito interessante, onde a ANED hoje tem representantes em quase todos os estados da federação, talvez só alguns estados do norte ainda não temos representantes lá, mas isso facilitou muito a comunicação com as famílias educadoras em todo o Brasil. Tivemos, né, já falamos do PL do Executivo, tivemos uma sessão solene na Câmara, diversas audiências públicas. Eu passei dos 12 meses do ano, praticamente 7 meses, né, mais de 200 dias em viagens, em vários estados brasileiros, em várias cidades, porque começaram a surgir projetos de lei.
O Carlos daqui a pouquinho vai falar um pouco melhor sobre isso para a gente, qual é a importância de termos projetos de lei tramitando em câmaras municipais, nas cidades, em assembleias legislativas, se a gente sabe que uma lei no âmbito federal resolve tudo. Então, por que nós estamos nessa luta também nos estados e nos municípios? Tivemos ainda, além da realização de várias audiências públicas, nós tivemos também a realização do EduCoop, né, que foi o congresso, o segundo Congresso Nacional de Educação Domiciliar, no Rio de Janeiro. O evento foi um sucesso e antes da gente terminar essa live, a gente vai falar dos eventos que acontecerão, se Deus nos permitir, em 2020. Mas o fato é que surgiram, voltando ao assunto anterior, e estão pipocando, né? Não sei se eu posso usar esse termo, mas estão pipocando projetos de lei pelos estados e municípios. Tivemos, inclusive, em 2019, a primeira lei aprovada, que foi no município de Vitória, na minha querida cidade de Vitória, na bela capital do estado do Espírito Santo, no dia 31 de agosto, se eu não estiver enganado com a data, no dia 31 de agosto foi publicada no Diário Oficial do município a primeira lei. Se você não sabia, Vitória é o primeiro município do Brasil a ter uma lei para o homeschooling, né? Nós estamos muito contentes com isso, porque aos poucos estamos aí furando esse bloqueio. Meu amigo Carlos Xavier, meu companheiro de luta, de trabalho, me fala um pouquinho para a gente sobre essa onda de projetos de lei surgindo nos estados e nos municípios e qual a importância disso. Claro, claro, será um prazer, Rick. Só lembrando que nesse contexto da mobilização federal, estão conseguindo me ouvir bem? Tá me ouvindo bem, Rick? Alô? Te ouço alto e claro. Tá, eu te ouço alto e claro. E se os nossos ouvintes, o pessoal que está assistindo aí a live também, por favor, se tiverem tendo algum problema com áudio, nos relatem para a gente tentar melhorar. É que no começo, quando eu ainda estava conectando, o pessoal relatou um probleminha, mas parece que o áudio está bom, sim. Mas é importante destacar, ainda no contexto dessa mobilização federal, que embora nós estivéssemos aí pedindo, né, postulando uma medida provisória, por fim, o governo, o Poder Executivo, acabou assinando um projeto de lei, né? Então, tivemos o projeto de lei 2401 de 2019, e a ele se somam outros projetos de lei que já tramitam na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. Numa primeira apreciação, a lei federal ela vai ao encontro, né? Ela está de acordo com aquilo que o STF sinalizou no julgamento do recurso extraordinário 888.815, a sinalização do STF no sentido da necessidade de lei para a prática regular da educação domiciliar no Brasil. Obviamente, é importante também enfatizar isso sempre, né, Rick? Nós defendemos o direito das famílias e vamos continuar sempre defendendo. Nós defendemos o direito das famílias numa perspectiva de direito natural, antes de qualquer coisa, né? A educação domiciliar já é uma realidade no Brasil, ela é uma realidade inegável e irretratável, né? Não tem como voltar atrás. E dizemos que as famílias têm o direito, defendemos que as famílias têm esse direito, sim, os pais têm o direito de educar os seus filhos. Além dessa perspectiva mais filosófica, que é uma perspectiva de direito natural, nós também fazemos essa defesa com base nos tratados internacionais de direitos humanos, e sempre é bom lembrar que o STF não pautou a sua decisão pelos tratados internacionais. O STF não escreveu uma linha, não debateu uma linha a respeito dos tratados. Mas, como você mencionou logo no começo, né, Rick, a situação de muitas famílias é dramática. As famílias, especialmente após a decisão do Supremo, começaram aí a ter problemas com o Poder Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar,
E a realidade generalizada, embora não seja assim em todos os casos, mas a realidade generalizada é que as famílias são tratadas como se estivessem numa presunção de má fé, para usar a expressão do nosso amigo Fábio Osterman, né, que ele utilizou numa das audiências públicas que a gente participou lá no Rio Grande do Sul. Ao passo que família educadora, como um outro participante de audiência pública, o Lucas Bachmann, né, alertou, e o Bachmann, que é um pedagogo que trabalha numa ONG, que trabalha com assistência social, ele reforçou que famílias educadoras são famílias protetivas. Então a gente tem, na verdade, esse grande dilema, esse grande impasse. As famílias não estão fazendo nada de errado, por um lado, mas, por outro lado, elas, em algumas situações, são tratadas como se fossem infratoras da lei, contraventoras, e é exatamente por isso que temos toda essa mobilização em âmbito federal, em âmbito municipal e estadual também. Então, além dos projetos de lei em âmbito federal, nós temos hoje, salvo equívoco meu, eu digo que eu até já parei de contar, porque, especialmente agora nesse fim de ano, vez ou outra entrava um projeto de lei novo num estado ou num município, né? Então, a gente vai tentando manter um controle, assim, mas às vezes a gente mesmo é surpreendido com um projeto de lei num estado ou num município. Mas nós temos aí pelo menos 9 estados e mais o Distrito Federal com projetos de lei, se não 10, né? Projetos avançando bem em estados, né? O Rio de Janeiro está com uma articulação muito boa lá na Alerj. No Rio Grande do Sul, as famílias educadoras estão dando um show lá na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia do Rio Grande do Sul. Em São Paulo, o projeto de lei foi aprovado, o projeto de lei estadual foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, nós temos vários marcos importantes na tramitação desses projetos. No âmbito municipal, o grande destaque é a Lei de Vitória, como o Rick mencionou, né? Mas temos também a Lei Municipal de São Paulo, do município de São Paulo. Em São Paulo tem no estado e tem no município. No município de São Paulo já foi aprovada em primeira votação, e nós temos aí alguns outros municípios que já têm um projeto de lei tramitado de forma bastante avançada, como é o caso de Timóteo, em Minas Gerais, e como eu falei, volta e meia aparece um município novo com um projeto de lei. Tem 2 fatores importantes para destacar a respeito dessas iniciativas. O primeiro é que, embora alguns questionem a constitucionalidade dessas iniciativas, desses projetos de lei estaduais e municipais, nós também defendemos a constitucionalidade desses projetos de lei. Eu não vou aqui gastar tempo com esses argumentos técnicos, até porque o pessoal já deve estar cansado de me ouvir falar sobre isso, mas um marco muito interessante que eu vou destacar: circulou recentemente um artigo do Procurador da República, André Uliano, em que ele analisa de forma bem minuciosa, com uma técnica impecável e com argumentos que são irrefutáveis, vamos dizer assim, essa questão específica dos projetos de leis municipais. Mas o argumento, o raciocínio para as leis estaduais é muito parecido, muito similar. O argumento para fundamentar, para amparar a constitucionalidade, né? De qualquer forma, essas leis elas são editadas por estados e por municípios enquanto nós ainda estamos nesse vazio de legislação federal, né? Então, até pela forma como funciona a repartição de competências pela Constituição brasileira, eventualmente, o projeto de lei federal, uma lei federal sendo aprovada, alguns aspectos da legislação municipal ou estadual podem deixar de ter relevância, pode ser suspensa a eficácia da lei estadual ou da lei municipal, porque temos já uma lei federal, mas o importante é que essas leis, essas iniciativas, elas vêm para garantir segurança jurídica às famílias, ao menos do município ou do estado na qual elas são editadas. E o mais importante, nesse sentido, inclusive, é que esses projetos de lei têm fomentado um engajamento muito ativo das famílias, especialmente nas mídias sociais, na interação com imprensa e especialmente com os políticos, né?
e nesses eventos, nessas audiências públicas que têm sido promovidas. Eu não estou no universo da educação domiciliar há tanto tempo quanto você, Rick. Me parece que nesse sentido de engajamento das famílias, 2019 é o ano mais emblemático. 2019 é o ano em que nós estamos percebendo um maior engajamento das famílias, seja por ter aumentado muito, mas seja especialmente por conta desse ambiente que foi estabelecido após a decisão do Supremo e após essa quantidade de projetos de lei que tem feito as famílias aí se engajarem ativamente, muitas famílias, tem essa questão dos representantes da ANED que você já destacou, e é o ponto mais positivo de todos esses projetos de lei. Mesmo que haja uma certa questão em torno da constitucionalidade, mesmo que eventualmente esses projetos essas leis aprovadas possam ter a sua constitucionalidade impugnada, no Brasil a gente não tá livre disso, né? Mas esse engajamento, essa visibilidade, essa participação das famílias, e isso vai promovendo a conscientização da sociedade a respeito da educação domiciliar. Esse, para mim, talvez seja o ponto mais positivo de toda essa mobilização que tem acontecido aí por todo o Brasil. E as famílias educadoras, né, que têm se engajado, assim como a ANED, assim como você e a diretoria aí que tem participado ativamente, estão de parabéns por esse engajamento, toda essa visibilidade e essa batalha pela causa da educação domiciliar no Brasil. Bom, na verdade, assim, né? Esses parabéns eu acho que eles vão para as famílias educadoras que se mobilizaram. Muitas vezes, Xavier, e a gente já conversou isso também, né? Algumas vezes eu ficava assim, nossa, eu falo ou não falo sobre engajamento, eu falo que as famílias precisam, eu vou usar uma expressão que eu não gosto, né? Ela está na moda, mas eu não gosto muito, mas eu vou usar essa expressão, que muita gente precisa sair do armário nesse sentido, né? Muitas famílias precisam sair do armário e se engajar, porque, olha só, a gente estava falando sobre a lei municipal de Vitória. Sabem por que ela aconteceu? Nós, pela experiência de trabalho com política nesses 9 anos, né, pelo pouquinho que a gente aprendeu, a gente tem uma estratégia em que a gente trabalha junto com as famílias que querem essa estratégia nos estados e nos municípios, né? E as famílias de Vitória, elas seguiram direitinho, digamos assim, essa cartilha, né? Elas estão de parabéns, porque elas fizeram uma articulação tão bem feita nas escolhas, no vereador, né? O trabalho de visita, né? Uma mamãe entrando num gabinete de um político com uma criança, quebra o gelo, quebra o protocolo, e a questão lá ela foi tão bem feita, bem articulada, que a votação ela chegou aí a 5-0 na Comissão de Constituição e Justiça e 11-0, se eu não estiver enganado, depois talvez aí alguém lá de Vitória me corrija, no plenário, né? Eu não sei quantos de vocês que estão nos assistindo sabem, mas o prefeito de Vitória ele foi muito pressionado por várias entidades e por causa disso ele vetou o projeto de lei. Mas a articulação das famílias foi tão bem feita, o trabalho foi tão bem feito, com o nosso querido vereador Vinícius Simões lá, que a Câmara Municipal de Vitória derrubou o veto do prefeito e no final do mês de agosto a gente tinha ali uma lei para a educação domiciliar no município de Vitória, publicada no Diário Oficial da União. Eu conto isso para vocês para animar vocês. Diário Oficial do Município. Perdão, eu falei da União, né? Mas é o Diário Oficial do Município. Todas as vezes que eu vou falar, apesar de tomar cuidado, eu sempre acabo dizendo Diário Oficial da União. Acho que é o costume lá. É a força do hábito, exatamente. É a força do hábito. Mas o fato, gente, é que essa articulação, esse trabalho com as famílias, e aguardem, porque tem alguns municípios aí que a coisa está muito bem encaminhada. Eu não vou falar o nome aqui, até para não acordar a oposição ao homeschooling, tá? Mas está muito bem encaminhado, eu tenho acompanhado, eu tenho ido a alguns municípios, as famílias estão fazendo um trabalho muito bem feito. Dá certo ou não é uma outra história, mas o trabalho está sendo muito bem feito, e quando esse trabalho é bem feito, eu sei que ele rende frutos
porque o trabalho bem feito, que foi feito em 2019, foi o das famílias educadoras lá de Vitória. Outras estão caminhando, estão se engajando, mas o ponto alto, você falou com muita propriedade, foi o engajamento das famílias. Se eu pudesse dar um destaque para 2019, o destaque foi o engajamento das famílias. Isso, para nós, não tem preço. Porque é isso que vai fazer a gente virar esse jogo. E a gente precisa que esse engajamento seja ainda maior. Eu queria dizer a você que está me escutando, tá? Queria dizer, olhar para você, falar para você de frente o seguinte: se você tirou seu filho para a escola, da escola, ou se você decidiu não enviar seu filho para a escola, por qualquer motivo que seja, sabendo das implicações e dos riscos, você é uma pessoa que tem coragem. Medroso você não é. Então, se você tirou o filho da escola, é porque você tem coragem. Essa coragem, ela precisa continuar sendo demonstrada nessas visitas aos políticos, nessa articulação, nesse trabalho que tem sido feito e nessa união. Inclusive, eu queria até aproveitar para retomar esse ponto da questão da união nos grupos de apoio. Eu sei que tem pessoas aí que têm credos diferentes, eu sei que tem pessoas que têm ideias pedagógicas diferentes, eu sei que tem pessoas que discordam, estou falando das famílias educadoras, tá? Mas nada disso pode ser, nem deve ser motivo para a gente não estar junto e não se engajar. Tá? Isso é muito importante. Até porque, se nós não formos unidos, o movimento perde toda a sua força. Então, agora, mais do que nunca, que a gente está próximo aí de atravessar o Mar Vermelho, é hora da gente, de fato, deixar as nossas diferenças pedagógicas, religiosas, sociológicas, políticas, educacionais, tá? E pensar o seguinte: todo mundo quer uma coisa: liberdade educacional. A nossa luta é essa e vai ser sempre essa. Então, nós precisamos de mais engajamento. Esse ano, nós estamos mudando a estrutura da ANED também. Nós estamos com um planejamento estratégico. Vamos ter mudanças importantes aí, inclusive na nossa forma de trabalhar. Estamos buscando parcerias para fazer um trabalho. Esse ano, o clube de benefícios que as famílias associadas contribuintes esperam, ele vai sair, né? Ele está no forno, tá quase saindo, e a gente vai poder cooperar com vocês também nesse sentido. Quero dizer a vocês que vamos ter 2 congressos, um internacional e um nacional. Vamos ter no primeiro semestre um congresso internacional de educação domiciliar, um pouco mais voltado para a área jurídica. No primeiro semestre, aguardem que vocês vão saber a data, vai ser em Brasília. E no segundo semestre, lá para o final do ano, dá tempo você se programar, se planejar, nós vamos ter o nosso 3º Congresso Nacional de Educação Domiciliar. Esse é um evento feito totalmente para as famílias e atendendo a pedidos, será na cidade de Curitiba, tá? Então, assim, vocês vão ter bastante tempo para se programar, para poder ir, a gente vai poder, com calma, divulgar a vocês como será o evento, exatamente qual será a data, nós estamos definindo, mas será no final aí do segundo semestre. No final do primeiro semestre, um congresso internacional de educação domiciliar na cidade de Brasília. 2 eventos promovidos e organizados pela ANED, tá? Quero lembrar você que não se associou à ANED, você precisa se associar, precisa se engajar também. Eu costumo dizer que tem muita gente assim que nos trata com muito carinho e fala assim: nossa, vocês têm muito prestígio conosco. Nós agradecemos o prestígio, mas lembrando o publicitário Nizam Guanais, eu acho que foi ele que disse isso, né? A única instituição que ganha dinheiro com prestígio é a Nestlé. Né? A Nestlé é a única que ganha dinheiro vendendo prestígio. A ANED agradece o prestígio, o respeito que as famílias têm. Quero dizer a vocês que nós temos também um profundo respeito e admiração por vocês, famílias educadoras, pela coragem, né, que vocês têm. E
nós queremos dizer que nós precisamos do seu apoio. Eu diria, se a gente fosse resumir isso em 2 frases, eu diria: ainda falta muito, ainda falta você. Ó, Então, Rick, deixa eu aproveitar, que é bem o pois momento. não. O pessoal está perguntando como faz para se associar à ANED. Então, se você puder dar uma palhinha aí bem rapidinho, né? Aproveitando. Joia, você vai lá entrar no site aned.org.br e tem lá o menu Participe. Você vai entrar no submenu Associar-se. Lá você tem lá as suas formas de pagamento. A ANED, na verdade, a associação, ela custa, né? Se é que a gente pode usar esse termo. Você pode cooperar com a ANED através de uma anuidade, que tem valor em R$ 360. Se você dividir isso pelo número de dias do ano, dá menos de R$ 1 por dia. E você pode dividir isso em 2, em 3, em 4, em até 12 vezes. No PayPal, no PagSeguro, no cartão de crédito. E também a gente agora divide isso, não em 12, né? Não tem como, mas a gente consegue dividir em até 4 parcelas no boleto bancário. Esse valor ele é anual e é por família, não é por filho. E você se associando, você vai fazer parte do nosso clube de benefícios. Deixa eu pegar aqui para mostrar a vocês, ó. Vai poder receber assim essa carteirinha aqui, tá? E a gente vai apresentar a vocês esse ano de 2020 o clube de benefícios, que vocês vão poder ter desconto em uma série de coisas, inclusive nos eventos que a gente faz, tá? Família Associada Contribuinte, claro, a gente representa todas as famílias. As pessoas falam, né, de representa quem? Nós representamos todas as famílias que se sentem representadas por nós. Mas as famílias associadas contribuintes, essas que têm contribuído financeiramente conosco, nós queremos dar a essas famílias um plus, né? Por entender que elas estão cooperando com esse trabalho, né? Quero lembrar vocês que todo mundo na ANED é voluntário. A ANED paga por serviços de manutenção do site, passagem, hospedagem, alimentação, todo o valor que a ANED recebe, ele é para despesas, né? Não existem pessoas remuneradas na diretoria da ANED, todos são voluntários, até porque o estatuto, inclusive, não permite isso. E se permitisse, a gente não tinha hoje verba para remunerar pessoas, tá? Mas até para a gente deixar claro isso, o trabalho é voluntário, é feito com amor. Muitas vezes eu sei que as pessoas que estão ali no administrativo às vezes não conseguem dar conta da demanda, às vezes há uma certa demora em responder um e-mail, uma mensagem. Nós sabemos disso, pedimos desculpas e pedimos a paciência de vocês, porque é um trabalho voluntário e vocês sabem que num trabalho voluntário nem sempre as pessoas estão disponíveis o tempo inteiro, mas tudo que é feito com muito amor. Então, em E que o pessoal está 2020, perguntando vamos sobre a ter mais renovação também. audiências. O pessoal está perguntando sobre a Como é que é? renovação. Aproveitar que você está falando ainda sobre Pronto. a... A renovação é o seguinte, como nós mudamos o site, todo o cadastro que a gente tinha, ele está sendo refeito, né, com base nos dados de muitas pessoas que se cadastraram da ANED, mas essas pessoas não chegaram a contribuir, tá? Apenas se cadastraram lá. Então, o que você vai fazer? Você vai mandar um e-mail para contato@aned.org.br, contato@aned.org.br, ou anedbrasil@gmail.com, anedbrasil@gmail.com, e dizendo assim, olha, eu quero renovar a minha anuidade. Porque todos, aos poucos, estão recebendo uma cartinha, um e-mail, um comunicado de renovação da anuidade, tá? Se você não recebeu ainda, pode entrar em contato que a gente vai lhe responder e vai lhe dar toda a informação para você renovar a sua anuidade. E como eu dizia, mais alguma pergunta, Carlos? Não, agora sim. Obrigado. Ok. Agora Então, como esgotamos o eu assunto. dizia, para 2020, vamos ter mais audiências, claro, vamos ter mais debates. Eu quero posicionar vocês de onde estamos na questão da lei federal, tá? Foi autorizada pelo presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, a instalação da comissão especial, certo? Essa comissão especial
ela vai ter um número de titulares e um número de suplentes. Se não me engano, são 34 Isso. titulares, aí, É 34 isso. suplentes. E a boa notícia é que é um deputado por partido, né? Isso para nós é algo positivo, tá? Não vai ter aí um partido com maioria, porque nós poderíamos ter algum partido que é mais, digamos assim, se coloca na posição de oposição à educação domiciliar com mais deputados. Mas não vamos ter isso, essa é uma boa notícia. A segunda boa notícia é que o regime é um regime de prioridade. Não é o mais rápido, que é o de urgência, também não é o mais lento. E essa montagem ela precisa ser feita, ou seja, quando a comissão estiver toda pronta, o projeto começa a tramitar. E, logicamente, a ANED está trabalhando, tá? A gente está trabalhando esse tempo todo. Agora estamos em férias legislativas, mas no finalzinho de janeiro, início de fevereiro, nós voltamos à carga e informamos a vocês, né? Voltamos ao trabalho lá na Câmara dos Deputados e vamos informando a vocês o que está acontecendo, porque também, paralelamente a isso, muitos projetos de lei em estados e municípios também voltam a tramitar, voltam a rodar. Então, vamos ter mais debates, mais audiências, e isso significa necessidade de mais engajamento, tá? Eu quero dizer a vocês que nós vamos ter um 2020 com expectativas, mas sem ilusões. De coração, eu espero, como eu esperei que esse tivesse sido, ou que tenha sido este, o último Natal que nós passamos aqui no Brasil, sem liberdade para educar nossos filhos da forma que nós entendemos, que cada família entende, e que seja também o último Réveillon, a última virada que a gente passe, tá? Quem sabe nos fogos do Réveillon do ano que vem, a gente esteja olhando para o céu, vendo aquele espetáculo e comemorando e agradecendo e brindando o fato da gente ter tido um ano com a regulamentação tão sonhada, ou até mesmo no próximo Natal, tá? Estamos trabalhando para isso, fazendo aquilo que é o melhor que podemos. Sinceramente, nós pedimos desculpas a todos naquilo que, por acaso, tenhamos faltado com vocês. É um trabalho difícil, às vezes complicado, que envolve uma série de questões muito complexas e algumas delas nós nem podemos falar em público, numa live como essa, numa rede social. Mas tenho certeza que nós estamos trabalhando para isso, mas nós precisamos de você. Não conseguimos ir adiante sozinhos, tá? Obrigado pela paciência de terem nos ouvido, nos escutado. A família ANED deseja a vocês de coração um ano de liberdade educacional. Que 2020 seja o ano da nossa virada de uma vez, tá? É isso aí. Carlos, você quer falar alguma coisa Só ainda? destacar, Rick, como você falou no começo, que essa live vai ficar então por 24 horas nos stories da ANED no Instagram e vamos já baixar o vídeo, mandar para as demais redes sociais, né? Nosso querido time vai providenciar isso. Vai também para o YouTube da ANED e para o Facebook, né? Lembrando que a ANED já superou os 1.000 inscritos no YouTube, né? Começou recentemente assim a investir mais nessa mídia. Tudo isso faz parte desse trabalho de maior visibilidade, de maior engajamento. Aqui no Instagram também um projeto muito legal do takeover das famílias, né? Inclusive muitas dessas famílias que participaram deram a sua contribuição aqui na live, deixaram sua mensagem. Vou só lembrar do Fábio, que entrou aqui como passaporte do Sul, mas a família Gomes, que assumiu o Instagram da NED lá durante as audiências públicas, lá inclusive da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e fez um trabalho muito legal, como também todas essas outras famílias que têm contribuído. Às vezes a família assumir o perfil da ANED e expor ali um pouquinho do seu dia a dia já é uma grande contribuição, porque ela está realmente ajudando na visibilidade e na conscientização dos demais, aí, da própria sociedade a respeito da educação domiciliar. Então, só reforçar que tem todas essas mídias da ANED e essa live vai estar lá. Se o pessoal não é inscrito ainda no canal do YouTube, se inscreva,
né? Compartilhe aqui o perfil do Instagram da NED com os seus amigos, os seus contatos, para que a causa ganhe em visibilidade. E especialmente reforçar esse convite a que as famílias possam se associar, possam contribuir, porque realmente isso aumenta a força no sentido de estarmos juntos e cada vez mais juntos, né? E isso vai trazer os recursos necessários, porque sem dinheiro não tem como viajar para Brasília, não tem como manter as despesas mínimas, né? Então isso é muito importante, esse convite à associação para as famílias. É isso que eu gostaria de enfatizar aqui no final. É isso aí, gente. Então, se inscrevam mesmo nos nossos canais, né? Tem gente aí que vive pedindo like, pedindo inscrição, até com outros motivos, não tenho nada contra, mas nosso interesse, nós não queremos virar youtubers, nós não queremos ser um sucesso estrondoso nas redes sociais, mas nós entendemos a força e o poder das mídias, das redes sociais, e que se você se inscreve e compartilha, é mais uma pessoa que compartilha com outra, e assim esse assunto ele vai permeando e vai formando uma opinião pública favorável, tá? Nós não precisamos que as pessoas gostem de nós, não precisamos que as pessoas amem o homeschooling, não precisa nada disso. Mas em muitas conversas, muitas vezes eu vi pessoas que nunca fariam homeschooling, mas são a favor do nosso direito. Nós precisamos ajudar a colocar a opinião pública a nosso favor. Tá bom? Um forte abraço para vocês. Só para terminar aqui, Rick, perguntaram como participar do Takeover. Pode mandar uma mensagem, uma DM no próprio Instagram da NED, e aí a pessoa responsável por isso pode organizar. Lembrando que o Takeover continua, vai aí, já está com famílias aí encarregadas até fevereiro, né? Então, que bom, o pessoal na live já está se interessando por participar também do Takeover, e a gente mantém assim as mídias da NED cada vez mais aquecidas, né? Dando visibilidade à causa. É isso aí. Um abraço, gente. Boa noite, tchau, tchau. Rick. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar. Feliz ano novo a todos e esperamos aí mais novidades em 2020. Grande abraço a todos.